Recentemente, um grupo que faz pesquisas nos Estados Unidos, chamado Grupo Barna, revelou que, segundo pesquisas recentes, a geração Z, quem não sabe, são aqueles que hoje estão entre 15 e 30 anos, frequenta a igreja em média 2 vezes por semana. Isso parece, 2 vezes por mês. Isso parece um número baixo, 2 vezes por mês apenas, mas se considerarmos que a gente está falando de toda uma geração, não é um número baixo. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, a mesma pesquisa diz que os boomers, que são aquela geração que está hoje com mais de 60 anos de idade, frequenta a igreja em média 1 vez e meia ao mês. Ou seja, há um aumento, há um crescimento de algumas gerações para cá na frequência à igreja, de um modo geral, nos Estados Unidos. Essa é uma pesquisa americana. E é óbvio que isso deve alegrar demais o nosso coração, deve alegrar o coração da igreja ao redor do mundo, especialmente, claro, da igreja americana, porque isso quer dizer que menos jovens estão expostos às drogas, quer dizer que há uma vida social intensa, que essas pessoas estão usufruindo, que está prevenindo, por exemplo, depressão. É comprovado que a frequência a uma igreja é algo que é um fator positivo no combate à depressão. A pessoa ganha um meio social rico no qual ela passa a conviver. E também, é claro, há vidas que ganham propósito, porque agora estão sendo vividas diante de Deus e à luz daquilo que Deus tem para elas. Contudo, será que esse aumento estatístico relacionado à frequência à igreja está sendo acompanhado de um aumento da forma bíblica de entender o mundo? E uma pesquisa recente do mesmo grupo diz que não. Diz que apenas 4% da geração Z tem uma cosmovisão bíblica, tem uma forma de enxergar o mundo fundamentada na Bíblia, ou pelo menos grandemente influenciada por ela. Enquanto a geração boomer, que quem sabe está menos assídua à igreja hoje, ela tem 10% com uma cosmovisão bíblica. O que mostra para a gente que cresce a frequência nas igrejas, mas perde-se a consciência do que é ser igreja. E não que aquilo fosse ruim, o crescimento da frequência à igreja é uma coisa muito boa, mas a visão de mundo bíblica não está acompanhando essa frequência, e isso é um fator preocupante para a gente, porque as igrejas em geral estão cada vez mais preocupadas em criar um ambiente agradável, que proporcione bem-estar para aqueles que estão frequentando ela, em que ela oferece diversas coisas que tornam essa relação mais interessante, e não tem nada de mal nisso, isso é muito bom, as igrejas devem fazer isso mesmo. O que nós, o povo de Deus, não podemos esquecer é de que essas coisas não são a essência do ser igreja. A razão de ser da igreja, e nós estamos aqui para preparar pessoas para uma guerra, para uma batalha, que a própria Bíblia diz que a gente está vivendo. Todo mundo que nasceu de novo foi chamado a ser um soldado numa batalha espiritual, não numa batalha física, não pegar em armas físicas, mas a vivermos debaixo de uma guerra. E a gente precisa se dar conta disso, porque desde que existe o pecado no mundo, desde o Éden, o inimigo das nossas almas, ele tem uma vantagem sobre nós. A gente é pecador, a gente tem um coração inclinado para o pecado, não é? Soberba, inveja, cobiça, impulsividade sexual, compulsividades diversas, não é? Existem vícios que vão pegando, e a gente precisa entender que quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente declara guerra a essas coisas. Paulo usa exatamente a figura de uma guerra mesmo para falar dessa realidade. Lá em Gálatas 5,17 diz assim: a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si. Existe uma guerra, e a versão antiga dizia: uma carne milita contra o espírito. Há uma milícia, há de fato uma guerra da carne, da natureza pecaminosa que eu e você temos, contra o Espírito Santo de Deus que passou a habitar o nosso coração. E a gente nunca pode perder de vista que esse conflito é real, e que Satanás já foi vencido por Jesus na cruz, que ele não é a grande razão da nossa preocupação. E biblicamente a maior parte das páginas é dedicada
a questões relacionadas ao pecado, a esse inimigo que somos nós mesmos, que é o nosso próprio eu, afetado como está pela queda. E um número bem menor de páginas é dedicado à batalha contra demônios e contra o próprio Satanás. Ou seja, a gente precisa entender que a gente está numa guerra que não é só contra os principados e potestades, há uma guerra interior. E eu e você precisamos nos ver dentro dela, porque senão a gente vai começar a sucumbir e daqui a pouco existe um arrefecimento da fé no coração. E a gente, dentro desse contexto em que a gente precisa ser assistido, no contexto de uma situação que promova o meu bem-estar, posso achar que eu sou uma vítima do meu arrefecimento. Ou melhor, que o meu arrefecimento é porque eu fui vitimizado, porque não fui assistido devidamente. Mas será que a Bíblia dá base para a gente pensar assim? A carta aos Hebreus, ela foi escrita num contexto em que muitos judeus haviam se convertido, e esses judeus gozavam de um certo status naquela sociedade. Por mais que houvesse o exército romano dominando sobre Israel, eles tinham um status, eles tinham inclusive um tribunal deles. E aí, o que acontece? Quando eles abrem mão daquela religião, eles passam a ser mal vistos e maltratados pelos judeus religiosos. E também passam a ser mal vistos e maltratados pelo governo romano. O ser cristão naquele tempo era uma coisa mal vista, era uma seita, um grupo dissidente do judaísmo. E esses judeus então estavam sendo pressionados a abandonar a fé cristã e voltar para aquele status confortável que eles tinham, a voltar para aquela vida em que eles eram vistos de uma forma respeitosa, a abrir mão dessa opção por Cristo que levou eles a se submeterem à perseguição e risco de morte. Percebem que muitas vezes um movimento semelhante acontece com alguém que nos dias de hoje entrega a vida para Jesus? E essa pessoa é constantemente pressionada a voltar para o estilo de vida dela antigo. Porque se ela estiver comprometida com a reputação dela naqueles grupos, com o carinho e o respeito daqueles grupos aos quais ela pertencia, ela devagarinho vai se afastando da fé e o primeiro amor vai se esfriando, né? E aí, quando o autor de Hebreus escreve essa carta, ele quer encorajar esses judeus e dizer: não façam isso. O Evangelho é muito superior, Cristo é muito superior a Moisés. Ele fala isso. Cristo é superior aos anjos. Tudo que vocês tiveram acesso de mais excelente até aqui em termos da revelação de Deus, tudo isso era apenas sombra do que havia de vir. Agora que a gente tem o sol diante de nós, a luz plena, que é Cristo revelado, por que vocês vão voltar a essas coisas, voltar ao judaísmo? E aí, nesse texto especificamente, que é o nosso recorte da nossa meditação aqui, ele vai falar 3 palavras de encorajamento que eu queria compartilhar com vocês nesse texto aqui. Vamos ler Hebreus capítulo 10, a partir do verso 32. Lembrem-se dos dias passados, quando, depois que foram iluminados, vocês suportaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se alegrará. Nós, porém, vamos ler juntos, verso 39? Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Amém, irmãos?
Nós não somos dos que retrocedem. Nós não somos esses que no momento que entregamos nossa vida para Jesus, deixamos que essa fé arrefeça e vamos devagarinho nos tornando cada vez mais distantes dessa experiência intensa que a gente um dia teve com Ele. Muito pelo contrário, o convite é a gente andar para frente. Nas últimas semanas, o pastor Marcão e o pastor Henrique pregaram aqui sobre o contexto que a gente está vivendo hoje no mundo, de esfriamento do amor, de falta de misericórdia, de falta de bom senso, de polarização ideológica, política, e a gente não crê que vai ser um governo que vai trazer alento para nós. A gente crê que a única coisa capaz de realmente trazer consolo é o Evangelho. A gente crê que as palavras do Senhor são o nosso alimento. E aí, o que acontece é que algo parecido com o que acontecia com aqueles judeus acontece com alguns cristãos, mesmo depois de terem se convertido, não é? Quando a semente cai no solo espinhoso, onde tem plantas espinhosas, às vezes os cuidados do mundo vão sufocando o coração dessa pessoa. E essa pessoa que um dia estava vivendo no primeiro amor, de repente se vê distante. E a gente fica muito triste quando a gente constata que alguém que aparentemente teve uma experiência muito forte com Deus, se distancia, se desvia, abandona a fé, às vezes fica trocando de igreja por motivos bobos, caprichos pessoais, porque se esqueceram de que não foram chamados para ser entretidos, não foram chamados para ser assistidos, mas foram chamados para uma guerra, e deixaram de se preparar para essa guerra, e acabam por isso decaindo da graça, porque sucumbem no meio da batalha, não é? E a Bíblia está repleta de palavras de encorajamento aqui. Então, como eu disse, o autor de Hebreus vai trazer 3 palavras para nós. A primeira lição que ele traz aqui é que a gente precisa se inspirar no passado. A gente precisa se inspirar. Em primeiro lugar, ele fala assim: lembrem-se dos dias passados, quando vocês foram iluminados. Ele está falando assim: lembrem de quando vocês se converteram, de quando vocês entregaram a vida para Jesus, de quando vocês começaram a entender o que até então vocês não entendiam, dos danos terríveis que o pecado causa, e de quão amoroso é o nosso Deus ao enviar o seu Filho para morrer no nosso lugar. Lembrem-se de quando vocês ficaram maravilhados com isso, e isso foi algo tão impactante na vida de vocês, que vocês se submeteram a sofrimentos, vocês suportaram sofrimentos naquele momento. E mais do que isso, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, humilhados, como também para serem coparticipantes daqueles que estavam passando por isso. Lembrem de como foi difícil no início. Ele vai além. Ele fala: vocês lembram que até mesmo sofrer prejuízo material vocês sofreram por causa da conversão de vocês a Jesus? Lembram como os bens de vocês foram confiscados naquele contexto de tirania contra a fé cristã? E como é que vocês passaram por aquilo? Verso 34, com alegria. Vocês passaram por toda a luta no início da caminhada com Deus com alegria. Por quê? Porque vocês sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Vocês sabiam que o que vocês estavam recebendo de Deus era algo impagável, era algo que não acaba. O problema é que corre o risco de alguns, apesar de terem tido essa real experiência, sucumbirem diante da tendência do esfriamento. E é interessante que esse texto tenha sido escrito 2000 anos atrás. Às vezes alguém procura a gente no gabinete e fala isso: pô, Jonas, eu tenho vivido um esfriamento tão grande da fé, não estou mais conseguindo fazer devocional. E às vezes a pessoa fala isso assim porque ela está interpretando que ela de algum modo não é responsável por isso. Ela foi vitimizada pelo próprio esfriamento da sua fé. Só que o que o texto vai dizer para a gente, e a palavra de Deus mostra para a gente, que não, que esse retrocesso na nossa caminhada com Deus sempre é fruto de algum tipo de negligência nossa. Jesus fez um convite parecido à igreja de Éfeso, lá na carta de Apocalipse 2, a igreja de Éfeso. Ele fala assim: olha, você abandonou o seu primeiro amor.
Lembre-se, pois, de onde você caiu. Lembre-se do que você já viveu comigo e lembre-se que você caiu. E por que caiu? E volta à prática das primeiras obras. Lembre-se que o que você fazia naquele tempo, você não faz mais. Você não ora mais como orava, você não lê mais a palavra como lia. Você não tem mais aquele compromisso caloroso que você tinha com a obra de Deus, com missões, com evangelização. Esses temas já não aquecem mais o teu coração, já não te despertam mais. O pecado já não causa mais tanto incômodo. E quem é o responsável por isso? Algo que magicamente aconteceu a você? Não. O sacerdote tinha que todo dia colocar lenha sobre o altar para que a chama não se apagasse. Você é o sacerdote da sua própria vida. Você e eu somos responsáveis por olhar para trás e lembrar onde caímos, e lembrar o que temos feito e deixado de fazer, para que hoje a nossa fé esteja talvez esmorecendo. Essa não é uma palavra necessariamente de repreensão, é uma palavra de encorajamento, para que caso isso tenha acontecido com você, você venha se deixar despertar pelo Senhor. Depois de anos de igreja, alguns deixam de manter essa chama acesa. Então ele fala, primeira coisa, volte e lembre-se da sua própria história. Você tem uma identidade, você nasceu de novo. E aí, quando a gente vê o capítulo 11 do livro de Hebreus, capítulo seguinte, ele vai fazer aquilo que alguns conhecem como a galeria dos heróis da fé, não é? Na verdade, é uma relação da história de Israel com todos os homens e mulheres, ou a maior parte dos grandes homens e mulheres da antiga aliança. E os grandes feitos dele, pela fé eles fizeram coisas tremendas, né? E aí, ele começa o capítulo 12, falando a respeito de uma grande nuvem de testemunhas. Ele fala assim, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta. Ele fala assim, olha, além de você olhar para trás, para a sua própria vida, olha para a história do povo de Deus. Lê a sua Bíblia e vê o que Deus fez na vida deles. Veja o exemplo que eles deixaram de fé. Olha para a história dos avivamentos. Olha quanta coisa Deus já fez nesse país, quanta coisa Deus já fez no mundo, até na história recente. E quanta coisa Deus tem feito ao redor do mundo, para você não se sentir vítima do seu próprio arrefecimento. Não, você é responsável. E aí ele fala assim, olhe, mais do que isso, olhe firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe tinha sido proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Lembre-se de que Jesus passou por um sofrimento que eu e você nunca vamos passar. E Jesus não ficou se lamentando, Jesus não ficou se vitimizando diante do fato de que ele enfrentou o que enfrentou, o martírio, com a crueldade a qual ele foi submetido, com o nível de humilhação a qual ele foi submetido. Então, o que o autor de Hebreus quer é que a gente entenda, que a gente, por mais que ache que tem argumento para justificar a nossa própria negligência, a gente não tem. Olha quanta gente andou na presença de Deus, e o Deus deles era o mesmo Deus nosso hoje. Esse Deus não mudou. O que muda é o tanto que aquele pessoal naquela época se colocou diante de Deus num ato de fé, e quanto eu e você temos nos colocado hoje. Isso muda. Eu e você somos responsáveis por cultivar uma fé fervorosa. Ninguém que está presente aqui hoje ou nos assistindo tem uma fé fervorosa porque isso aconteceu de modo mágico. Não, a fé fervorosa é fruto de esforço, de empenho, de dedicação, de busca das coisas de Deus. E se a gente está retrocedendo, é porque a gente não tem feito o dever de casa. Essa é a primeira lição aqui. A gente tem que fazer o dever de casa, olhar para as primeiras obras e voltar. Olhar para o passado, nesse sentido positivo que isso tem, não é? Por quê? Aí vem a segunda lição. A perseverança deve marcar o nosso presente. Veja bem, olhar para o passado é importante para a gente se inspirar, não é? Na história nossa e dos grandes homens de Deus.
Mas cuidado com essa coisa de ficar olhando para o passado de modo saudosista, querendo reviver o passado nos dias de hoje. Sabe aquele tipo de cristão que diz assim: ah, naquele tempo que era bom, aquela igreja que era uma igreja do poder que eu frequentava naquela época, como eu era um crente muito melhor naquela época, e acha que é vantagem ficar falando assim, exaltando o passado. Mas o propósito do texto não é esse. O propósito do texto é: olhe para o passado para você entender que você de lá para cá progrediu, que você está numa constante busca da presença de Deus, que você tem crescido na sua caminhada com Ele, que você hoje conhece mais a palavra de Deus com mais profundidade do que 10 anos atrás, que hoje você vive um nível de relacionamento intenso e real com Deus muito maior do que você vivia naquela época, por mais que ela tenha valor, por mais que ela tenha sido importante. O objetivo não é eu reviver o passado, é eu viver o presente intensamente na presença de Deus. Aí ele diz assim: portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Verso 36, vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. É preciso hoje uma atitude de perseverança, de assumir para si a responsabilidade. Não sei se você já parou para pensar nisso, né? Como é que vai estar minha vida com Deus daqui a 10 anos, ou daqui a 20 anos? Será que eu vou estar firme no caminho? Alguns podem ter essa dúvida, né? A gente vê tanta gente, proporcionalmente, nem tanta gente assim, né? Um número muito maior persiste na fé, mas às vezes a gente se depara com situações de pessoas abandonando a fé. E aí a conclusão é de que se eu e você vamos estar firmes com Jesus daqui a 10 ou 20 anos, isso vai depender do que eu e você temos feito hoje, no sentido de cultivar uma vida fervorosa na presença de Deus. E a gente precisa ser despertado para isso, para a necessidade de hoje assumir uma posição e assumir uma posição firme. Como é que se faz isso? Como é que eu invisto no meu relacionamento com Deus para garantir que daqui a 10 anos eu vou estar firme na fé? Filipenses 4:8, Paulo fala assim: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. E é isso que a gente faz sempre? Nem sempre, né, gente? Às vezes a gente se deixa tomar por práticas, hábitos, culturas, e se expõe muitas vezes a produções culturais, por exemplo, que ao invés de trazer edificação, virtude, reflexão, aprofundamento na nossa relação com Deus, pelo contrário, a gente está enchendo nossa cabeça de coisas depravadas, impuras, de coisas que ao invés de fortalecer a nossa fé, corrompem a nossa fé. Veja bem, nós aqui na igreja nunca pregamos que o cristão deve se alienar da cultura secular, não. Quando Deus criou o homem no Éden, Ele deu ao homem uma graça e uma unção, né, o que a gente chama de graça comum, para que o homem tivesse condições de pôr ordem na sociedade, dominar sobre todas as coisas. Então não é o fato de a pessoa não ser cristã, não quer dizer que ela tem uma produção ruim ou negativa. Muitos autores seculares promovem boa cultura, trazem grandes lições e grandes reflexões. Então a ideia não é alienação. Agora, o que eu preciso parar e pensar é, cara, a música, o filme, a série que eu estou consumindo, independente de serem produzidos por cristãos ou não, elas estão trazendo reflexões virtuosas para mim, tem me aproximado mais dos ideais do reino de Deus, ou pelo contrário, tem sufocado a minha fé, tem trazido para mim esfriamento, desilusão em relação a tudo. E a gente precisa parar e pensar o quanto tempo a gente tem investido nisso hoje, gente. Muitos que se dedicam muito ao consumo dessa cultura estão sempre dizendo que está difícil manter a devocional em dia. É difícil demais conseguir colocar na minha rotina isso. Uma maratona série está tranquilo, mas colocar a leitura da palavra, o tempo de oração, colocar a casa em ordem dentro do coração e a casa também em ordem, espiritualmente falando,
tem falhado. Por quê? Porque não considera uma prioridade, essa é a verdade. Sem você perceber, isso pode estar acontecendo. E quem vai ser o responsável depois pelo arrefecimento da sua fé? Pela destruição do seu casamento? Pela rebeldia dos seus filhos? Pela falta de educação deles e meus? Somos nós. Nós precisamos dizer, eu falhei, eu não fiz o meu dever de casa, não é? Eu preciso entender que eu preciso me impregnar de tudo que é bom, amável, de boa fama, puro, tudo que é virtuoso. Eu preciso me encher dessas coisas. E a palavra de Deus é o caminho por excelência. E é minha vida de meditação nela e de oração, porque enquanto eu estou buscando a Deus, gente, não é uma palavra de condenação para quem está errando até aqui, não, é uma palavra de encorajamento para que você dê a volta por cima, né? Uma palavra de encorajamento para que você assuma as rédeas da sua própria vida e coloque a sua vida diante de Deus e deixe que a sua fidelidade a Ele retome o seu caminho, né? Então a gente precisa já no presente nos vestir a armadura de Deus. Paulo fala lá em Efésios 6, quando ele fala de batalha espiritual, ele fala assim: você quer saber como é que vocês vão vencer a batalha espiritual que todo cristão está vivendo? Aí ele fala assim: vocês têm que se revestir de toda a armadura de Deus. Que armadura é essa? Não é? O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, os pés com a preparação do evangelho, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como é que você se prepara para ser vitorioso nessa luta, ao invés de ser alguém que está cada dia retrocedendo 10 passos para trás? Como é que você pode se ver nessa constante? Quando você cada vez mais se equipa com essas armas, quando você cada vez mais se enche a sua cabeça das coisas de Deus. E a gente precisa ser seletivo, gente. Tem culturas seculares, às vezes, que são até positivas. Eu até queria assistir certos filmes e certas coisas que são boas, que já tem uma crítica boa sobre aquilo. Mas às vezes não dá tempo de consumir tudo. Então eu vou priorizar aquilo que eu tenho certeza que vai me trazer edificação nessa escassez toda de tempo. Então, não há fé que subsista a uma vida negligente e indisciplinada. Por mais que você já tenha tido grandes experiências com Deus no passado, se você hoje não se colocar diante dele, você também não vai resistir, né? Paulo fala assim em Efésios 5,15: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, não como os tolos, mas como sábios, aproveitando o tempo, porque os dias são maus. Eu e você estamos vivendo dias maus, e a gente tem que ter cuidado com o modo como a gente tem vivido aqui nesse mundo, com o que a gente tem feito do nosso tempo. A gente tem que avaliar e reavaliar todos os dias e falar: Senhor, não deixe que eu passe mais um dia da minha vida sem que o Senhor seja a minha prioridade, começando a obra de Deus na minha própria vida e no meu próprio coração. A gente que é pai sabe o desafio que é criar filhos no mundo ímpio, como o mundo que a gente vive, não é? A gente foi chamado a ser luzeiro desse mundo, no meio de uma geração depravada e corrompida, não é? A Bíblia ensina isso para a gente, mas não é nada fácil isso. Agora, como é que eu vou ensinar para o meu filho se eu mesmo não estou aprendendo? E como é que eu vou aprender se eu mesmo não tenho me colocado diante de Deus? Não tenho me equipado com essa armadura? Então, o chamado do autor aqui é para a gente olhar para o passado, mas também olhar para o presente com perseverança na caminhada e na fé. Então a gente tem que se inspirar no passado e perseverar no presente. Mas tem uma terceira lição que ele traz, que é a gente olhar para o futuro. Nossos olhos devem estar no futuro. Verso 37, ele diz assim: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não irá demorar. Amém? Todo cristão tem que ter em mente a eternidade. Tem que olhar para a glória de Deus e falar: eu não sou daqui, eu estou aqui. Minha passagem aqui é muito temporária. E enquanto eu estou vivendo aqui, ele fala no 38, eu tenho que viver pela fé. E se eu retroceder, a alma do Senhor não vai se agradar de mim. Verso 38, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Se eu quero viver e agradar a Deus, eu tenho que viver pela fé. E a fé é a certeza das coisas que a gente espera, e a convicção daquilo que a gente ainda não vê.
mas eu já consigo olhar para o futuro e saber que a eternidade me espera em Deus. E como é que eu vivo como alguém que pensa na perspectiva da eternidade, né? Eu gosto muito do texto de Colossenses 3, 1 e 2, Paulo fala assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Paulo não está chamando a gente aqui a uma atitude irresponsável diante das nossas atribuições civis. Trabalho, família, não, ele não está falando, esquece tudo e fica pensando só no céu a partir de agora. Não, o que ele está falando é que tudo que a gente vive aqui, a gente não pode viver como se tudo isso fosse um fim em si mesmo. Como se o que a gente faz todo dia, trabalhando, exercendo nossos deveres de cidadão, como se essas coisas fossem um fim em si mesmas. Está tudo bem, eu já estou pagando minhas contas, já estou trabalhando, produzindo, eu já sou um bom cidadão, está tudo bem, isso é tudo que basta. Paulo está falando, não, a gente tem que entender que a gente tem que ter a mente no céu. E quando a gente pensa na eternidade, a gente olha para as pessoas de uma forma diferente. Cara, essas pessoas estão indo para o inferno, porque não conhecem Jesus, não conhecem a esperança. Quem que vai pensar assim? Alguém que está com a mente no céu. Alguém que está com a mente no céu não quer apenas agradar e atender às expectativas sociais das pessoas. Não, ele quer mais do que isso. Ele quer ver gente se convertendo através da vida dele. Ele quer levar amigo de oração para a célula. Ele quer viver comunhão de verdade. Ele não quer criar um clube para si. Ele quer se tornar um servo de pessoas que têm suas deficiências, suas dificuldades. E ele está aqui para servir pessoas e amar pessoas e caminhar com as pessoas e ajudar elas, porque ele aprendeu o altruísmo do reino de Deus. C.S. Lewis diz uma frase que foi o seguinte: o fato de que o nosso coração não consegue ser preenchido pelas coisas da terra é a prova de que o céu deve ser a nossa casa. Podem ter certeza, procure entrevista das pessoas que alcançaram as maiores expectativas que as pessoas têm. Riqueza imensa, não é? Riqueza incalculável. Prazeres sem medida. Conversa com essas pessoas e elas vão relatar o vazio que elas têm, a não ser que elas tenham Jesus Cristo na vida delas. Porque elas têm tudo isso e não têm o céu. E eu e você temos pouco talvez, mas temos o senso de eternidade, o senso de propósito pelo qual a gente foi criado. A gente tem a mente no céu. Eu não quero ser só um bom cidadão para a terra, eu quero ser um cidadão do céu. E o cidadão do céu, a referência dele é o próprio Jesus encarnado, o ser homem perfeito. Ele é a minha referência, eu quero ser como ele, eu quero ser um discípulo dele a cada dia. Amém? Porque sair da vontade de Deus é entrar em lugar nenhum, como dizia C.S. Lewis também. A vontade de Deus é o único lugar que existe para quem está vivendo como cidadão do reino dos céus. E a gente então tem que pensar, lembrar do nosso passado, perseverar no futuro e sonhar. Perseverar no presente e sonhar com o futuro. Amém, gente? Aplicações aqui para a gente guardar. Primeira, nunca perca de vista a sua identidade como alguém que nasceu de novo e pertence ao povo de Deus. Nunca perca de vista isso. Muitos cristãos têm a sua fé enfraquecida porque se esqueceram de quem são, esqueceram da sua identidade, do seu chamado, da sua vocação. E o que o texto está falando é: lembre-se de quem você é. Você não é essa pessoa caída que não consegue se levantar, essa pessoa triste que entende que Deus não te ama mais, essa pessoa que se auto-vitimiza. Não, você é um filho de Deus, chamado por Deus e resgatado em Cristo para uma vida excelente. Leia a sua Bíblia, aprenda com a história, leia a história dos grandes homens de Deus na Bíblia, leia a história dos grandes avivamentos, busque avidamente encher a sua cabeça de tudo que é bom, amável, puro, de boa fama, virtude. Encha a sua cabeça dessas coisas, porque senão outras coisas ruins vão acabar tomando seu coração, não é? Marcão falou da idolatria política, não é? Esse é um problema no nosso tempo.
Pessoas que, na falta de se encherem dessas coisas boas, acabam tentando, na política, encontrar algo que vai encher o coração delas e dar sentido e propósito para a vida delas, mas não vão. Então, nunca se esqueça da sua identidade, do fato de que você nasceu de novo e de que Deus tem um propósito para a sua vida. Segunda aplicação, invista pesado em seu relacionamento com Deus. Deixe que Deus seja tudo para você hoje, como Ele era para você no momento que você entregou a vida para Ele. Se você não está mais buscando, volta à prática das primeiras obras, volta a fazer aquilo que mantinha a chama acesa no seu coração, volte a ser zeloso com a sua devocional, né? Volte a fazer lá seu plano de leitura, não tem problema, se atrasou, não tem problema, volta para ele, volta a ler, medita, antes de ler, ora todo dia, Senhor, me ajuda a entender esse texto, a trazer a aplicação dele para a minha vida. É impossível você e eu nos lançarmos hoje nessa busca sincera, disciplinada, e a gente não ter um resultado positivo, e a gente não perceber que a gente está avançando. É impossível alguém que vive nessa busca retroceder. Retrocedem aqueles que estão se deixando vencer pela falta dessa diligência. Então guarda isso no seu coração. Hoje é dia de você assumir uma nova posição, no presente, hoje, para andar com Deus no mundo, fazendo diferença e progredindo a cada dia, não retrocedendo. Terceira aplicação e última: viva na terra, mas como cidadão do céu. Precisamos, gente, ser um povo que sonha com a glória de Deus, que não fica assistindo ali o noticiário todo dia. Eu, pessoalmente, gosto muito pouco de assistir, porque cada vez que assisto é uma desilusão total, né, com a nossa imprensa, uma desilusão com o que está acontecendo no mundo. E seja em que espectro for, o mal está avançando no mundo, né? O amor está se esfriando de quase todos. Do ponto de vista de uma leitura histórica, sociológica, não existe muita esperança para o mundo, não. É só desesperança e desespero. Por isso Paulo fala: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos de todos os homens os mais infelizes. Mas na mesma carta de 1 Coríntios, Paulo fala assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Ou seja, o convite da palavra é que a gente olhe para a nossa vida na perspectiva daquilo que Deus tem feito e vai fazer, e do chamado que Deus tem para nós. Esse é a palavra de encorajamento que eu queria deixar para vocês aqui hoje. Vamos fazer uma oração? Senhor querido, obrigado pela Tua palavra que mais uma vez vem nos tocar, nos encorajar, nos quebrantar e nos lembrar da nossa identidade. Nos lembrar, Senhor, que se a gente perder o rumo, essa noite é tempo de a gente voltar para o rumo. Se o trem descarrilhou, essa noite é tempo de ele voltar para o trilho. O trilho é a Tua palavra, Senhor. E eu quero te pedir que o Senhor venha trazer sobre nós verdadeiro avivamento. E a gente sabe que avivamento na Tua palavra, Senhor, não é emotividade. Avivamento na Tua palavra é retorno à obediência à Tua palavra, Senhor. É retorno a uma vida de santidade. Vem derramar sobre nós santidade. Vem tirar tudo aquilo que está drenando a nossa fé. Vem restaurar, Pai, pessoas que hoje estão abatidas, estão desanimadas, que deixaram o seu coração arrefecer. Vem trazer, Senhor, um novo alento. Vem trazer uma nova força. Vem nos fazer caminhar, Senhor, buscando uma vida fervorosa na Tua presença, para que assim o mundo olhe para nós e veja que há esperança, porque Jesus um dia morreu na cruz do Calvário por nós, e Ele é a nossa esperança, e a gente quer viver no mundo com a mente de Cristo. Em Teu nome que te pedimos, Jesus. Amém, Senhor.